Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, a nossa aula é de História de Santa Catarina e vai ser baseada nesse livro aqui, a partir da página 52. Na aula da semana passada, nós já aprendemos que foi no ano 1500 que os portugueses chegaram ao Brasil, lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Apenas 4 anos depois foi que os europeus chegaram a Santa Catarina, mas não foram os portugueses que chegaram aqui primeiro, foram os franceses. E foi após essa visita dos franceses que Santa Catarina entrou na rota marítima. Quando os navegadores passavam por aqui, aproveitavam para parar, se abastecer de água, lenha e alimentos, e eles conseguiam ajudas dos indígenas para se abastecer desses itens importantes e, em troca, eles ofereciam alguns presentinhos para os indígenas, pequenos objetos que para eles eram diferentes. Inicialmente, o governo português não se preocupou em colonizar o Brasil, ou seja, em trazer pessoas de Portugal para morar aqui e assegurar o seu território. Você lembra que nós falamos que assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles declararam que o Brasil era território português? Pois é, mas eles não fizeram nada para impedir que outros povos chegassem aqui, dominassem, morassem, enfim. Não fizeram nada a princípio. Quando foi o tempo passando um pouco, os portugueses começaram a se preocupar em proteger o novo território que eles tinham conquistado, o Brasil. Então eles decidiram que era hora de colonizar, ou seja, trazer pessoas para morar aqui e habitar a nova terra conquistada. Os colonos portugueses passaram a se estabelecer no Brasil a partir do ano de 1530 e o primeiro local onde eles estabeleceram moradia foi em São Vicente, no litoral de São Paulo. Passando um pouco tempo, lá para o ano de 1534, o governo português dividiu o território brasileiro em 15 faixas de terra. Cada faixa de terra dessa ficou conhecida como capitania hereditária. Cada faixa de terra dessa foi entregue a uma pessoa que era responsável em cuidar e fazer essa capitania crescer, progredir. Essa pessoa se chamava donatário. Se você pegar o seu livro na página 52, você vai ver essa imagem aqui do Brasil dividido em 15 faixas de terra, que são as capitanias hereditárias. Mas por que chamava hereditários? Por que colocaram hereditários no nome? Porque se o donatário morresse, a posse dessa terra passava para o seu descendente. Então, ela era hereditária, passava para o descendente. O que o donatário tinha que fazer então? Ele tinha que estimular a colonização daquele lugar. Ele tinha que doar lotes de terra para pessoas, para elas morarem, plantarem, progredirem. Ele que escolhia quem ia ser o juiz, o escrivão, o tabelião. Ele também podia escravizar pessoas, ele cobrava impostos, enfim, ele organizava, governava aquele lugar. A atual Santa Catarina fazia parte da capitania de Santana. Então, se você olhar ali, a última lá embaixo, mais ao sul, se chama Santana. E era ali que ficava Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Mas e a capitania de Santana? Como será que era? O donatário da capitania de Santana se chamava Pero Lopes de Souza. Ele era um português e ele não se interessou muito pelo território da capitania de Santana. Ele nem ligou. Por quê? Porque o território da capitania de Santana, naquela época, era disputado entre Espanha e Portugal. Então, um território que estava sendo disputado por dois países, ele achou que não ia ser muito proveitoso, muito vantajoso para ele. Então, ele não ligou muito. Foi só depois que essa disputa foi resolvida, quando Portugal e Espanha passaram a ser governadas pelo mesmo rei, lá no ano de 1640, então, uns 100 anos depois, foi que passaram a se interessar mais pela capitania de Santana e aí essa capitania começou a se desenvolver mais, receber colonos e progredir.
Mas se o donatário da capitania de Santana se interessou muito pouco por ela, teve um grupo de pessoas que se interessou bastante, que foram os padres franciscanos espanhóis. Esses frades vieram para Santa Catarina e permaneceram aqui entre os anos de 1538 e 1548. Lembrando que naquela época aqui ainda não se chamava Santa Catarina, tá? Se chamava Capitania de Santana. Depois vieram os padres jesuítas portugueses. E o que eles faziam aqui na Capitania de Santana? Eles desenvolviam trabalhos religiosos com os indígenas. Eles queriam converter os povos indígenas à religião cristã. Você sabe que os indígenas, né, por origem, eles não são cristãos, eles não acreditam em Jesus Cristo, eles têm as religiões deles, as divindades, os rituais deles, né? Mas os jesuítas e os franciscanos, eles queriam convertê-los para a fé católica. Lembram que a gente já falou que os indígenas que estavam aqui quando os europeus chegaram eram os indígenas Carijó? Então, foi eles mesmos que estavam aqui e os padres queriam ajudá-los a se libertar da religião deles, porque para os padres católicos, a religião dos indígenas era errada e eles precisavam mudar os seus hábitos, costumes, as suas crenças e fazer com que eles passassem a seguir a religião católica, acreditar em um Deus só, porque os indígenas não acreditam nisso, né? Eles acreditam em vários deuses. Então, também queriam que os indígenas tivessem uma só esposa, porque os indígenas eles praticam a poligamia, né? Ou seja, aqueles indígenas tinham mais de uma esposa, eram casados com mais de uma mulher ao mesmo tempo. E também os padres não queriam que os indígenas andassem nus, né? Que é uma coisa que faz parte da cultura deles. E algo que eles usavam para converter os indígenas com mais facilidade era, primeiro, ensinar a fé católica para as crianças indígenas, assim quando elas crescessem, elas já iam, né, ter essa crença católica e não mais as suas crenças indígenas, e também ensinar a religião, convencer o chefe das tribos para que ele seguisse a fé católica, porque se o chefe seguisse, os outros indígenas da mesma tribo também iam seguir. Os indígenas que se convertiam à fé cristã, eles eram levados para outras aldeias, outros lugares onde os jesuítas viviam, e nessas aldeias os indígenas se viam obrigados a modificar os seus hábitos e os seus costumes. Então eles abandonavam o costume de andar nus, de praticar os seus rituais, acabavam abandonando a língua nativa deles e adotando a língua portuguesa, que é a que eles usavam para se comunicar com os padres indígenas, e começaram a adotar hábitos dos europeus, os cantos, as artes, abandonavam a luta, aprendiam a ler. Então, quando a gente pensa em indígena, a gente pensa em seres que vivem livres, né, na mata, que vivem em contato direto, né, próximo com a natureza. Mas a partir do contato com os jesuítas, os indígenas foram perdendo essa sua cultura e foram se misturando com a cultura dos portugueses. Hoje, no Brasil, ainda existem tribos indígenas com a sua cultura totalmente preservada, né, que evitam o contato com a civilização de fora, porém são muito poucas. A maioria deles já adotou a vida da modernidade, né, e usam tecnologia, vão a escolas e tudo mais. O que você acha? Você acha certo? Você acha errado? Você acha que isso teve pontos positivos e pontos negativos? Enfim, qual é a sua opinião sobre o assunto? Escreve aqui no comentário que eu vou amar ler a sua opinião, tá bom? Esse comentário que você vai escrever não faz parte da sua tarefa, tá bom? Só mesmo se você quiser trocar algumas ideias com a Pro sobre esse assunto. E tem algo muito legal para falar para vocês que é sobre o boi de mamão. O boi de mamão é uma tradição de Santa Catarina e ela faz parte do patrimônio cultural e material de Santa Catarina. Ou seja, não é algo
físico, né? Não é uma casa, não é uma construção, não é uma estátua, mas faz parte da cultura de Santa Catarina, é uma brincadeira, é um folguedo, né? Que se chama, que é um tipo de festividade misturado com brincadeira, que é realizado em Santa Catarina e que muitas pessoas não sabem que se originou na época da colonização. Como que surgiu a história do boi de mamão? Para ensinar a fé cristã para os indígenas, os jesuítas tiveram que usar algumas estratégias, porque os indígenas e os jesuítas, a princípio, nem falavam o mesmo idioma, né? E também os indígenas tinham uma cultura muito diferente. Então, os jesuítas eles criaram estratégias para fazerem eles entenderem um pouco da fé cristã. E na Bíblia tem uma passagem que narra a ressurreição de Jesus Cristo. Como é que os jesuítas fizeram para explicar essa passagem para os indígenas? Eles contavam uma história de um vaqueiro que matou um boi, o boi do seu patrão, e ficou depois com a obrigação de ressuscitar o animal. Então, toda a história do boi de mamão gira em torno dessa brincadeira inventada pelos indígenas. No final, o boi ressuscita, ele ganha vida novamente. Tudo isso para fazer os indígenas entenderem o que significava ressuscitar. Se você quiser saber um pouco melhor sobre como que é a brincadeira do boi de mamão, você pode ler, aliás, você tem que ler no seu livro na página 58. Então, a sua tarefa de hoje, presta atenção, tá? Você vai fazer uma leitura do seu livro na página 52, 53, depois 56 e 57 e 58. São 5 páginas para você ler, mas como a Pro já explicou tudo resumidinho aqui, vai ficar fácil, você vai ler e vai entender, tá bom? Depois você responde as perguntinhas que a Pro deixou lá no arquivo e manda foto para mim, tá bom? Um beijo, obrigada por assistir essa aula e até a próxima! Voltei aqui rapidinho para dizer que eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês poderem acessar, que é uma contadora de histórias que conta a história folclórica do boi de mamão e ela canta algumas das musiquinhas desse folguedo. Tenho certeza que vocês vão gostar de assistir tanto quanto eu gostei, tá? Agora sim, tchau!